Capítulo 6. É porque você é tão fofa, Irina. Fofa. Essa palavra pode ser uma forma mais suave de dizer frágil e pouco confiável. Mas você não trata Ezed desse jeito. Qual é? Ezed não tem a mínima graça. Aposto que o Vini pensa a mesma coisa. Vini, o segundo discípulo do antigo mestre da torre, era um homem incrivelmente sombrio. Mesmo que Irina reunisse toda a sua coragem e o questionasse com ousadia, ele provavelmente permaneceria em silêncio. De qualquer forma, Irina. Sim, irmã mais velha. Você está indo bem. Não se pressione demais. Você ouviu que Ezed e eu levantamos nossas vozes ontem. Este lugar está cheio de pessoas treinando magia do vento, então tem muita gente fofoqueira. Scarlett deu de ombros ao responder. Sua mão, que havia se movido do cabelo para dar um tapinha no ombro de Irina, ainda era gentil e gentil. Sua irmã mais velha se importava muito com ela. E passei a noite toda pensando coisas estranhas. Irina sentiu-se culpada. Com o rosto corado, encerrou às pressas a conversa com Scarlett e fugiu do local. Mas quem poderia imaginar? As sensações estranhas que ela sentiu na noite passada foram apenas o começo. Quarta cena. A agenda do mestre da Torre Branca não era menos exigente que a de um rei. Se não fosse pelo inteligente e competente vice-mestre da torre, Ezed, Irina não teria tido um momento sequer para preparar poções ou ler seus romances favoritos, nem teria conseguido retornar aos seus aposentos mais cedo hoje, pois não estava se sentindo bem. Isso é estranho, tão estranho. Assim que retornou aos seus aposentos, Irina tirou o hobby e levantou a saia para olhar lá. Viu sua calcinha, encharcada, como se tivesse sido excitada pela leitura de um romance picante. Algo está seriamente errado. Irina passou o dia todo sofrendo de febre baixa e sensações estranhas. Quando seu peito batia na quina da mesa, não doía, mas latejava, e quando seu dedo acidentalmente tocava o de Ezed enquanto lhe entregava um documento, formigava como se tivesse sido atingido por eletricidade estática. Constrangedoramente, naqueles momentos, não apenas o livro que lera na noite anterior, mas todas as cenas e descrições sensuais que já viu passaram pela cabeça, fazendo seu corpo inteiro esquentar. Seu coração batia forte, mas o mais preocupante era a coceira e a queimação lá embaixo. A menos que eu tenha sido secretamente drogado com um afrodisíaco, não tem como isso estar acontecendo. A poção. A poção que fiz ontem deve ser o problema. Parecia que ela havia encontrado uma pista para resolver o problema. Irina colocou apressadamente a poção que preparara ontem em sua mesa e começou a analisá-la. 2 horas depois, uma voz chocada escapou de seus lábios. Isso não é raiz cítrica. Um ingrediente inesperado foi detectado na poção em vez de raiz cítrica. Parece limonera. A preparação de poções era uma área muito delicada. A limonera era semelhante aos cítricos e tinha efeitos semelhantes, mas nunca poderia substituí-los. Resumindo, Irina tinha acabado de criar uma poção nova e completamente não testada. Então, o efeito colateral dessa poção é aumento do desejo sexual? É parecido com um afrodisíaco ou um estimulante sexual? É claro que os intensificadores de potência eram vendidos a preços altos no mercado negro, mas isso não significava nada para Irina. O que eu faço? Um antídoto. Preciso fazer um antídoto. A maneira mais rápida e fácil de neutralizar um afrodisíaco ou estimulante sexual era passar uma noite apaixonada com alguém. No entanto, para Irina, que nunca havia tido um relacionamento romântico em toda a sua vida, esse método era mais difícil do que matar centenas de monstros. Calma. Se tem veneno, tem antídoto. Com seu vasto conhecimento de farmacologia, Irina rapidamente anotou várias receitas de antídotos. Ela adicionou ingredientes que poderiam neutralizar o componente limonera ao antídoto para a poção do bem-estar, que ela originalmente pretendia preparar. Um desses deve funcionar. Tinha que funcionar mesmo. Ela não conseguia continuar sua vida diária nessas condições. Levará pelo menos um dia para reunir os ingredientes. Além disso, considerando o tempo de preparo,
Infelizmente, ela teria que suportar esse estado obsceno por cerca de uma semana. Irina sentiu a escuridão se fechando sobre sua visão. Corta a cena. Quanto mais eu vejo, mais atraentes seus seios ficam. Um homem de cabelos castanho claros, macios como seda, e olhos rubis brilhantes sussurrou, enquanto massageava o peito de Irina. Ela não conseguia ver seu rosto com clareza, mas a sensação e a voz familiares a fizeram perceber quem ele era. Isso é loucura! Assustada, Irina se debateu e acordou do sono. Ah! Felizmente, não havia ninguém ao seu lado. Parecia que ela tinha tido um sonho bizarro, pois seu peito roçava no cobertor enquanto dormia. Considerando meu estado físico atual, é compreensível que eu tenha tido esse sonho. Mas por que a outra pessoa? Por que tinha que ser Ezed Clark, o homem com quem ela se sentia mais desconfortável? Irina gritou silenciosamente e puxou os cabelos inocentes. Isso faz algum sentido? Logo Ezed... Objetivamente falando, Ezed Clark era um bom homem para se ter um relacionamento. Ele tinha uma aparência elegante, era inteligente, possuía excelentes habilidades mágicas e era o vice-mestre da Torre Branca, vindo do prestigioso Marquesado Clark. Ele tinha todas as qualidades que se poderia invejar. Mas para Irina, ele era um irmão mais novo cujos pensamentos não consigo compreender, que aceitou a posição de vice-mestre da torre sem reclamar, apesar de ser tão inteligente e capaz. Se ele tivesse aparecido em uma cena sangrenta, ela poderia ter ficado menos surpresa. Por um momento, pensando nisso, Irina deu um tapa de leve no rosto com as duas mãos. Não, mas mesmo assim, Ezed nunca me tratou de forma desumana. É demais pintá-lo como um cara mau. Não posso deixar meus sentimentos desconfortáveis se transformarem em ódio, Irina. Mas, naquela época, Irina não sabia. A realidade sempre supera a imaginação e chega mais perto do que se espera. Capítulo 7. Depois de uma segunda noite sem dormir, Irina terminou sua rotina diária com perseverança sobre-humana e retornou aos seus aposentos, mais exausta do que o normal. Nesse ritmo, vou morrer de falta de sono. Ela desabou na cama, resmungando com a voz cansada. Mesmo assim, maldito corpo, ele ainda reagia, esquentando sempre que algo o tocava. Eu realmente odeio isso. Por que ela teve que fazer uma poção que a fizesse se sentir bem? Irina, sua idiota. Você devia ter verificado os ingredientes com mais cuidado. Ela havia reunido cerca de 2/3 dos ingredientes necessários para fazer o antídoto. Como planejava fazê-lo de 5 ou 6 maneiras diferentes, precisava de uma quantidade considerável. Mesmo que eu reúna todos os ingredientes até amanhã, algumas ervas precisam amadurecer, então vai levar mais uma semana. Melhor assim. Seu corpo esquentava a qualquer momento e ela não conseguia dormir direito. Levada ao limite, Irina começou a considerar usar magia de polimorfia para mudar sua aparência e encontrar um parceiro por uma noite. Não, não. O que eu estou pensando? Não posso simplesmente dormir com alguém de quem nem gosto por esse motivo. Entretanto, o formigamento e o calor constantes na parte inferior do abdômen estavam lentamente corroendo sua sanidade. Será que o autoprazer poderia ajudar a aliviar isso? De repente, tomada pelo pensamento, Irina sentou-se abruptamente. Ela nunca havia tentado se dar autoprazer antes. A maior parte do seu conhecimento sobre o assunto vinha da leitura de romances. Depois de hesitar várias vezes, Irina levantou a saia. Sua calcinha, que raramente secava ultimamente, apareceu. Dizem que existe um lugar aqui dentro que é prazeroso, quando levemente esfregado ou pressionado, certo? A calcinha rosa claro caiu no chão. A simples exposição ao ar ligeiramente frio fez com que sua área íntima se contraísse. Seus dedos delicados tocaram um lugar que ela nunca havia tocado, exceto ao se lavar. Ao esfregar a carne macia, escorregadia com o fluido pegajoso de dentro, uma sensação estranha a invadiu. Seus dedos se moveram um pouco mais fundo. Cada vez que ela esfregava e coçava levemente o local formigante, uma excitação lasciva fazia seus ombros tremerem.
O que começou como uma tentativa de saciar uma sede estranha, semelhante a beber água salgada, acabou sendo mais agradável e viciante do que ela esperava. Irina começou a mover os dedos em busca de maior prazer. Encontrar seu clitóris, escondido pelos pelos e pela carne da região inferior, não foi fácil. Mas o ato de procurar o nódulo foi um excelente estímulo por si só. Só o contato e o atrito da carne contra a carne eram incrivelmente bons. O nódulo, que fora difícil de encontrar devido ao seu tamanho e localização escondida, estava lentamente ficando volumoso sob os dedos de Irina. Depois de provocar o pequeno nódulo por um tempo, seus dedos corajosamente se aventuraram na fenda aberta. Embora a entrada estivesse completamente molhada pelos fluidos que haviam vazado, inserir o dedo no buraco aparentemente estreito exigiu uma coragem considerável. A entrada, quente e atormentada, apertou com força o dedo de Irina, que se intrometeu cautelosamente. E se rasgar? Assustada com a sensação desconhecida, Irina tentou lentamente retirar o dedo. Quando o dedo roçou em um ponto específico ao sair, fogos de artifício explodiram em sua mente. Seus ombros se contraíram involuntariamente com o gemido que escapou de seus lábios, mas, instintivamente, ela empurrou o dedo quase retirado de volta. O dedo, enfiado com mais força do que antes, suprimiu a coceira e o calor enlouquecedores que agitavam suas entranhas. É uma sensação boa. Irina mordeu o lábio e estremeceu com uma inexplicável sensação de alívio. Os movimentos dos seus dedos tornaram-se mais rápidos e ousados. O fluxo crescente de fluidos da entrada fez suas coxas pálidas brilharem. Irina era uma maga perspicaz e aprendia rápido. Enquanto continuava a sondar o buraco que coçava com uma das mãos, massageava suavemente o nódulo inchado com a outra. A intensidade mista dos estímulos logo fez sua visão ficar branca. Não! Pela primeira vez, ela atingiu o pico. Irina sentiu como se estivesse caindo em um doce abismo e ficou sentada quieta por um tempo, saboreando a sensação. Quarta cena. Daquele dia em diante, a vida de Irina começou a mudar aos poucos. O prazer que ela experimentara, não por vontade própria, era como um doce veneno. Seu rosto agora exibia uma mistura de cansaço difícil de esconder e uma vitalidade difícil de explicar. Ela parecia cansada, mas também parecia alguém que havia encontrado algo maravilhoso. Irina, está acontecendo alguma coisa mesmo com você? Por que sua cara está assim? Sua primeira irmã mais velha, Scarlett, que sempre se interessou por ela, a questionou minuciosamente. Ouvi dizer que você não tem dormido bem ultimamente. Você está bem? Até mesmo Vinny, o segundo irmão mais velho, que normalmente não tinha interesse em nada além de seu treinamento para se tornar um espadachim mágico, como o mestre da Torre Azul Siord, perguntou sobre seu bem-estar quando se encontraram no corredor. Capítulo 8. Mestre da Torre. Parece que você tem tido problemas para dormir nos últimos dias. Algo de bom está acontecendo? Até Celcia, a assistente que parecia estar mais focada em Ezed, ficou curiosa sobre o motivo. Não é isso. É verdade que estou cansada porque não tenho dormido bem à noite, mas não posso sair por aí chorando, posso? Já que você mencionou, mestre da torre, você não tem conseguido se concentrar nos documentos ultimamente. Mesmo que seja difícil, tente se concentrar durante o dia e descanse bem à noite. Não trabalhe nos documentos até tarde da noite. Sim, eu entendo. Apesar da resposta obediente, Irina também não conseguiu se concentrar nos documentos naquela manhã. Ela também havia perdido o sono na noite anterior, tentando acalmar o corpo agitado com as mãos. Mestre da torre, parece haver um erro numérico nesta parte, Cels. Antes de ir almoçar, Celcia, que estava prestes a fazer um relatório no meio da manhã, balançou a cabeça ao ver Irina dormindo com uma pilha de documentos como travesseiro. Ser diligente era um dos seus pontos fortes. Por que ela está assim ultimamente? Ela murmurou enquanto olhava para Irina com um leve beicinho, então descobriu outro ponto forte do mestre da torre. Um rosto tão bonito como se o espírito da neve tivesse descido. Irina originalmente tinha uma aparência pura que os homens achariam atraente, mas recentemente ela adicionou um charme sutil ao seu charme, tornando-a irresistível para pessoas de todas as idades.
Até Celcia pensou em acariciar seus exuberantes cabelos prateados. Não é de se espantar que o vice-mestre da torre não consiga deixar de gostar dela. Celcia suspirou com uma expressão emburrada. Como alguém que prestava muita atenção a cada movimento de Ezed, ela sabia que ele gostava de Irina há algum tempo. Não era só a Celcia, na verdade. Qualquer mago com um pouco de percepção não deixaria de notar. O normalmente calmo e arrogante Ezed ficava nervoso ou envergonhado apenas na frente de Irina, às vezes agindo como um garoto inexperiente. Até o imponente vice-mestre da torre é apenas um homem, afinal. Ele gosta de mulheres com rostos bonitos. Celcia mordeu levemente o lábio. Na verdade, Irina tinha muitas qualidades boas, além da aparência. Seu amplo conhecimento, incluindo em farmacologia, suas habilidades mágicas estáveis, sua natureza gentil e bondosa, que era difícil de encontrar entre as pessoas rudes e duronas das regiões ocidentais. Entretanto, como rival, ela não queria reconhecer esses pontos facilmente. Gostaria de ter conhecido você como um mago da Torre Vermelha, Torre Azul ou Torre Negra. Alguém completamente alheio a Ezed Clark. Com um olhar complicado para Irina, Celcia apagou as luzes e saiu silenciosamente do escritório. Quarta cena. Ah, eu cochilei. Quando Irina abriu os olhos, olhou as horas, ainda meio acordada. Eram cerca de 30 minutos depois do horário habitual do almoço. Parece que Celcia ainda não retornou. Se ela estivesse aqui, ela já teria soltado uma mensagem um tanto irritante. Devo dormir só mais 10 minutos. Antes de sucumbir à doce tentação, Irina costumava olhar para o assento de Celcia à sua esquerda. Mas, para sua surpresa, alguém estava sentado no assento que ela pensava estar vazio. Ezed, por que você está aqui? Assustada, Irina pulou do assento, tropeçando. Irina! Ezed se aproximou rapidamente e a apoiou, como se tivesse previsto isso, impedindo que ela caísse desajeitadamente. Obrigada. Ezed, ao contrário de outros, compartilhava a predileção de Irina por aromas doces e frutados. A mistura de um aroma doce e ácido, como laranjas, combinada com seu aroma corporal único, criava uma atmosfera bastante sedutora. Não, o que estou pensando? Calma, Irina. Isso tudo é por causa daquela maldita poção. Você precisa tomar cuidado. Ouvi dizer que você não tem dormido bem ultimamente. Pular refeições assim pode fazer você ficar com anemia. Apesar de estar vestido com um hobby e outras vestimentas, sua voz, enquanto falava suavemente enquanto a apoiava, parecia extraordinariamente sexy em vez de irritante, como se ele fosse seu superior. O pensamento lhe causou arrepios. Além disso, quanto mais vejo, mais atraentes seus seios ficam. Lembrar das palavras obscenas ditas por ele em suas fantasias fez seu rosto ficar vermelho de calor. E Irina, sua louca! Envergonhada, ela se afastou dos braços de Ezed. Com um tom um tanto irritado, perguntou: O que te traz ao escritório? Eu não te deixei desconfortável alguns dias atrás? Fui à cidade hoje e vi que estavam vendendo um bolo rocambole de edição limitada na confeitaria Belry Belry que você gosta. Achei que seria um presente adequado para pedir seu perdão pela minha tolice, mas parece que te chateei de novo. O que eu fiz desta vez? Ezed suspirou dramaticamente. Sobre a mesa onde estivera sentado, havia uma caixa de bolo cuidadosamente embrulhada. Ah, morangos! De repente, sua fome esquecida surgiu, e seu apetite retornou. Morangos eram uma fruta bastante rara no oeste. E o bolo Belry Belry era tão popular que era impossível comprá-lo sem fazer fila logo cedo. Devido à personalidade teimosa do padeiro, persuasão ou atalhos raramente funcionavam. Irina geralmente tinha que fazer uma reserva e esperar de 1 a 2 semanas para provar o bolo dali.